Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso ponto de vista aqui pela TV Nativa, Canal 13. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência ao longo de toda a semana. Você que nos acompanhou aí nos telejornais, na parte da manhã, aqui sempre às 7 da manhã, Balanço Geral com Léo Costa. Depois, na sequência, o Assi Freitas, sempre com entrevista muito boa, no Café da Manhã. Arimateia Júnior, Imperatriz acontece meio-dia. E eu sempre aí no nosso Cidade Alerta, que sempre tem a sua participação, 7 da noite. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E também, quando chega o sábado, finalzinho de semana, nós estamos aqui com o nosso ponto de vista, sempre à vista de um determinado ponto em relação a um tema, uma discussão, aquilo que está acontecendo na nossa cidade, na região, no Brasil e no mundo, que de uma forma ou de outra nos afeta. Bem, e hoje eu quero trazer para você algumas informações, algo que está sendo discutido bastante em Imperatriz. Aliás, é uma discussão que vem desde há muito, um problema sério de saúde que a gente está vendo agora amenizado, e a gente vai discutir um pouco essa situação. O Maranhão está entre os 10 estados com maior índice de hanseníase do país. A doença causada pelo bacilo de Hansen é transmitida pelas vias aéreas, então fica fácil, né? Uma parceria, portanto, aí do Centro de Referência em Hanseníase e a Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, tem ajudado em muito a reduzir o número de casos de doenças aqui na cidade de Imperatriz. Além do trabalho preventivo, o município também está sendo pioneiro no país num teste chamado teste rápido para o diagnóstico da hanseníase. A redução do número, para você ter uma ideia, a redução do número a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, tem sido de mais de 50%. Mais de 50%, ou seja, algo muito positivo para a nossa sociedade imperatrizense. E para nos falar a respeito desse tema, hanseníase, um teste rápido e a redução de casos da doença em Imperatriz, eu tenho o prazer de receber aqui em nosso encontro marcado deste sábado, dentro do ponto de vista, Marco Colovati. Ele é presidente da Orange Life e médico pesquisador, está na cidade de Imperatriz, e agora aqui no nosso programa, a quem a gente dá as boas-vindas. Doutor Marco, muito obrigado, é um prazer. Bem-vindo à Imperatriz, bem-vindo ao ponto de vista. Muito obrigado, pastor. O prazer é tudo meu. Estou adorando estar aqui. Estou começando a adorar o Maranhão, acho que vou ficar mais tempo aqui. É um prazer, seja bem-vindo. As pessoas são fantásticas. Muito obrigado pela sua presença e por sua ajuda, e a gente vai discutir um pouquinho esse tema. Também tenho o prazer de receber o Francisco Cutrim. Ele está conosco, é coordenador municipal de programa de controle de hanseníase, está aqui conosco também, nos dando prazer da sua presença. Francisco, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo, viu? Prazer é todo meu e boa tarde. Boa tarde a todos que estão aí em casa. Olha, gente, vamos começar pelo básico, né? Vamos estar falando um pouquinho da hanseníase. A gente ouve falar. Eu, quando cheguei aqui, eu me espantei, vindo de São Paulo, cerca de 16 anos, 15, 16 anos, e da incidência de casos em Imperatriz. E depois a gente vem acompanhando como repórter, né? E também como cidadão, essa situação da cidade de Imperatriz, que tem casos assim, a incidência de casos alarmantes. E por conta disso, sempre a gente fica com muita expectativa do que vai acontecer, o que está acontecendo, e graças a Deus a gente está vendo algo positivo acontecer. Mas como é que tem sido a situação, doutor, em relação ao Brasil? Como é que está o Brasil nessa questão de hanseníase? É uma doença que afeta a classe mais pobre do nosso país? Já foi, tem sido? Como é que está essa situação? Pois a hanseníase é considerada uma doença negligenciada, né? E as doenças negligenciadas sempre foram atreladas a uma classe social menos favorecida, mais pobre, etc. Mas hoje em dia, acho que essa separação das doenças dos pobres e das doenças dos ricos está ficando sempre mais invisível. Aquilo que eu gosto de dizer nas minhas palestras no mundo inteiro é que o dinheiro não gera mais nenhum tipo de barreira quando se fala de doenças infecciosas, assim como doenças facilmente transmissíveis, como é o caso da hanseníase que você falou justamente, que se transmite com a respiração,
com as microgotas de saliva que saem quando a gente fala, fica no ar. Fica no ar. Então, aquilo que nós temos que fazer é trocar, é mudar completamente a nossa política e transformar uma doença negligenciada em uma doença prioritária, para várias razões. Primeiro, por uma razão humanitária, porque a doença de hanseníase, ela não te mata, mas ela te mata todos os dias um pouquinho. Imagina uma criança que não está sendo tratada, que vai começando a desenvolver algumas incapacidades, né, físicas, e aquelas incapacidades físicas, aqueles problemas físicos que ela vai ter, incapacidade de, por exemplo, coisas simples, de andar, de jogar futebol, de mexer com a mão, de poder pegar uma moeda em cima da mesa ou de usar um garfo, aquilo vai ser levado para o resto da vida. Aquilo vai ser estigma que vai carregar para o resto da vida. Então, no 2013, depois que a gente foi para a Lua, depois que a gente está querendo ir para Marte, eu, como ser humano, eu não vou admitir que a hanseníase seja considerada uma doença negligenciada. Ela tem que ser uma doença prioritária. Combatida, conhecida, combatida. Conhecida e combatida porque temos as armas para conhecê-la, para descobri-la precocemente, para curá-la. Então, a única coisa que falta é a vontade. Eu não admito que... A vontade, você diz? A vontade, eu digo vontade política. Por exemplo, temos um exemplo aqui no Maranhão, temos um exemplo no município, né, no município de Imperatriz, onde o prefeito decidiu colocar a mão na massa. Até e qual é o médico... resultado? Qual é o resultado? O resultado é eclatante, né? Uma queda maior de 50%. Ô Francisco, a situação aqui na cidade de Imperatriz, você que está convivendo, já está o quê? Há 6 anos aqui na cidade de Imperatriz, veio de Salvador, né? Bahia, é isso? E está aqui na cidade de Imperatriz, lá já trabalhava na área. E como é que você encontrou a cidade de Imperatriz? Olha, na realidade eu já trabalhava, né, em outras áreas, em outros municípios, inclusive no Maranhão, e a gente encontrou uma média de detecção alta, que essa é a realidade do Maranhão, porque, infelizmente, as áreas número 1 é o Maranhão, o Pará e o Maranhão, Pará e o Tocantins. E Imperatriz, seja, infelizmente, está nesse centro. Nós estamos aqui, bem aqui nesse triângulo, né? Estamos no olho do furacão. Exatamente, eu sempre faço essa colocação, está no olho do furacão. Então, os nossos índices sempre foram altos. E quando a gente assumiu a coordenação do programa de controle, era inquietante, a gente expunha, né? Quando a gente levava trabalho que era colocado a nível nacional, era sempre... Então, assim, a partir de 2009, quando os gestores se preocuparam com a questão do combate à hanseníase, que até então a meta nacional seria programa de combate à hanseníase, né, doutor Marcos? Sim. Que virou programa de controle à hanseníase, porque se entende que não pode exterminar o que não se controla, tá? Então, virou Programa Nacional de Controle de Hanseníase. Então, a gente não só colocou o que tinha como norma, então a gente procurou se envolver em pesquisa, entraram o Centro Nacional de Referência, através da doutora Isabela Goulart. Que esteve aqui conosco, né? Sim, que entrou agora, que está entrando agora o doutor Marcos como parceiro com o teste rápido, enfim. Mas mesmo houve redução nos índices, né? O município capacitou todas as equipes de programa Saúde e Família para estar lá na ponta. A gente estruturou o centro de referência para estar prestando suporte aos postos de saúde, porque hoje a porta de entrada para o programa de controle de hanseníase são os postos que distribuídos na cidade. Os 43 postos. Se você sente sintoma, então você automaticamente tem que procurar o posto mais próximo. Francisco, deixa eu te perguntar uma coisa, você e o doutor Marcos também. Para as pessoas terem em casa a ideia do que isso significa, em termos de índice e como nós estamos nesse olho do furacão,
Olha, olha só, Tocantins, Pará e Maranhão. E nós estamos bem nesse triângulo aqui. Até o nosso rio Tocantins e Araguaia tem um ponto lá que dá para ver os 3 estados de um ponto só ali. E o índice tolerável pela Organização Mundial de Saúde e o índice de Imperatriz, como é que tem sido? Só para a gente ter uma ideia. É um caso para cada grupo de 100 mil habitantes. Caso? A gente tinha em média 16 casos. Que coisa. Em 2009 para esse grupo. Veio decrescendo, a gente tem em média aproximadamente 11,70 e pouco, qualquer coisa, 12 casos. Doutor Marco, alarmante, né? Uma situação. Se o índice de tolerância é um caso para cada grupo de 100 mil, e nós temos aqui cerca de... Eu cheguei aqui a pegar o caso aqui de mais de 20, de 97, da época, e quando você chegou... 97 era 23. 23, né? Olha só, 23 casos. Eu lembro que eu já estava acompanhando. Ou seja, onde você tem um caso para cada 100 mil, você ter 20, média de 20, é algo assim assustador. Né? Assustador ainda mais para quem, por exemplo, como eu venho da Europa, onde esse é um problema já resolvido há muito tempo. E aí eu continuo ouvindo, né, a história que, não, porque nós temos muitos pobres, nós temos muitas comunidades carentes, e favelas, e falta o saneamento básico. Mas não é só isso, não é só isso. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, a dengue. A gente pega a dengue e diz, nossa, que falta de sorte, tô com dengue. Mas não é falta de sorte, gente. Não é karma. Isso é falta de investimento, é falta de vontade, falta de conscientização. Da população, da própria população. Falta de muitas coisas. Porque vamos pegar uma outra doença, HIV. Só porque HIV é sexualmente transmissível, ela ficou assim, uma doença pop. Aí fizeram shows musicais, as maiores estrelas do mundo, fazendo concertos, shows, colhendo dinheiro, tem milhões de dólares à disposição no mundo inteiro para HIV. E não tem um centavo à disposição para a hanseníase. Fundações bilionárias como a Fundação Bill Gates falou que para eles a hanseníase não é mais um problema. Mas como não é mais um problema? Para eles. Na Organização Mundial da Saúde, eles dizem que na Índia, tem um indiano ali falando na Organização Mundial da Saúde, diz que a Índia praticamente resolveu o problema da hanseníase. Mas isso não é comprovado depois no campo. Então temos 2 maneiras para resolver os problemas. Pegar a poeira e jogá-la embaixo do tapete, e colocar de volta o tapete e dizer que a casa está limpa. A outra é levantar o tapete e mostrar a poeira. É feia. Todo mundo vai dizer, nossa, quanta poeira tem na tua casa. Pois é, mas agora sei como vou resolver esse problema. Pega o aspirador, tecnologia, tira a poeira e tem uma casa limpa. É isso a segunda coisa que a gente tem que fazer. É não esconder, tentar modificar os números, maquiar. Isso não dá para fazer, porque quando você maquia, faz uma maquiagem para a economia, tudo bem. Mas quando você faz a maquiagem com uma doença como a hanseníase, você gera mortes, você destrói vidas, destrói lar, estraga a vida de crianças que poderiam virar o Neymar do futuro. Isso não é justo. Olha só, você que está chegando em casa agora, nós estamos tratando a respeito desse assunto, hanseníase, o teste rápido que você vai conhecer e a redução de casos da doença Imperatriz. Eu estou tendo o prazer de receber aqui o Dr. Marco Colovati, que está conosco, presidente da Orange Life e médico pesquisador. Também aqui comigo o Francisco Cutrim, que é coordenador municipal de Imperatriz do Programa de Controle de Hanseníase, enfermeiro, está aqui conosco também nessa oportunidade. Como é que tem sido, Francisco, como aconteceu, tem sido e como ocorreu essa parceria entre instituições como Orange, a Universidade de Minas, como é que tem sido, como é que ocorreu essa parceria? No primeiro momento, como o Dr. Marcos está fazendo a colocação, o primeiro impacto quando a gente assumiu o controle foi a gente não ter que colocar debaixo do tapete. Fomos expostos. Era muito feio ter mostrado nacionalmente os dados. A gente ia numa reunião, se dizia, olha, Imperatriz, puxa o Maranhão para baixo, com os índices, continua puxando. Então, o que a gente foi fazer? Fomos nos expor.
No segundo momento, a gente começou a implementar... Abrir a ferida, né? No segundo momento, a gente começou a implementar as ações. A nossa ferida, infelizmente, ainda continua aberta, embora ela esteja cicatrizando, e a gente pretende que ela cicatrize mesmo. Então, num primeiro momento, a gente procurou capacitar, trouxemos capacitadores, capacitar uma equipe. A gente, num primeiro momento, não teve adesão. A própria população não entendia porque achava que hanseníase era infecto contagiosa, que na verdade é, mas a gente tem que entender que não é transmitido, mesmo sendo transmitido de pessoa para pessoa, quem está em tratamento não oferece risco de transmissibilidade da doença. Então a gente procurou detectar o mais rápido possível. A gente aumentou o serviço, consequentemente a nossa demanda também aumentou e a gente teve que capacitar mais profissional e ainda precisamos de mais profissional. Está se adaptando, a gente está se adequando. E a partir daí foi que a gente começou a adquirir bons frutos. A gente ainda... o nosso declínio foi o mínimo, porque a gente já investiu. Mas se a gente não tivesse decaído pelo menos essa pequena quantidade, a gente não teria tido tanta força para estar nessa luta. Tá claro que a gente espera que esses índices ainda continuem caindo, porque a gente quer sair da hiperendemia. A queda foi de quanto? Foi mais de 50%? Foi mais de 50%, mas para a gente precisa estar muito abaixo de 40% para sair da hiperendemia. E a gente precisa cair. Nós estamos na super, né? Estamos na hiper. Hiper, olha super. Só. Então super. A gente precisa chegar a 40% para a gente estar na endemia. E a gente precisa cair muito para a gente estar dentro da média da Organização Mundial de Saúde. E a população pode ajudar? Vocês vão me responder isso daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve espaço comercial. Hoje a gente tratando a respeito desse assunto. Hanseníase, o teste rápido, a redução de casos da doença em Imperatriz. E a gente volta já com o nosso ponto de vista.